Olá, você que está ligado no canal Shinditsu Terapias, eu sou Juliana Nogueira e hoje a gente tem uma novidade super legal, viu? É o bate-papo saúde de corpo e alma. Aqui com a gente, Maurício Fujita, terapeuta holístico do canal. Olá, Maurício. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos falar de muitas coisas legais, né? Assim, os assuntos que são mais discutidos nessa área e principalmente os assuntos que o Maurício aborda nos seus vídeos e tal. Você que acompanha o canal, assim, já deve ter visto um vídeo que rolou algumas semanas atrás sobre ansiedade. Se você ainda não viu, vale a pena conferir antes, inclusive, desse bate-papo que a gente vai ter agora, ó. Clica lá, dá uma olhadinha, assiste, vale muito a pena. É um Não é, vídeo Maurício? rapidinho, é um vídeo rapidinho, mas vale muito a pena para abordar. Por quê? Porque é o tema da nossa época, né? As pessoas elas estão muito ansiosas. Mas primeiramente queria agradecer por você estar aqui fazendo essas perguntas para ajudar também as pessoas, né? A, a elaborarem melhor sobre a ansiedade. Tem muita gente aí que precisa estar direcionando ali suas energias para melhorar a qualidade de vida, né, como um todo. É isso aí. Mas então, Maurício, vamos começar do começo, né? Explica pra gente como surge a ansiedade. A ansiedade surge, Ju, com uma necessidade enorme de querer controlar as coisas que são incontroláveis na vida, os acontecimentos, né? Porque a vida ela vai vivendo e as pessoas dependem de outras pessoas, dependem das coisas acontecerem para elas. Por exemplo, um novo emprego, um chefe que está ali, uma meta para se bater, que grandes pessoas que trabalham no mundo corporativo sabem muito bem isso que eu estou falando. Uma gravidez, né, que não se sabe se o bebê vai estar, né, com saúde, não vai estar com saúde. As próprias alimentações dessa gestante, por exemplo, as pessoas elas ficam ansiosas por causa disso, né? E essa tentativa de você controlar, o que acontece? Você vai acumulando uma coisa muito grande dentro de você. Por quê? Porque, por exemplo, um projeto, uma meta que você fez, essa meta ela não depende somente do seu, falando no mundo corporativo, né? Ela não depende somente da sua performance. Por quê? Porque você também depende de outras pessoas. Vai depender do mercado financeiro, vai depender se o seu cliente ou as empresas estão numa situação boa e você não tem como controlar isso. Mas você tem que bater a meta. Então o que acontece? As pessoas elas ficam querendo controlar esse fluxo, né? E daí quando elas querem controlar esse fluxo de energia, ela cria, como eu falei no vídeo, uma poça de água, fazendo uma analogia, uma poça de água interna. Por quê? Porque ela segura aquela para si, ela segura essa energia para si, e daí com isso aquilo acumula sujeira, aquilo vai se acumulando, porque dá uma olhada numa poça de água, ela vai ficando suja, ela fica fedida, né? A água ela vai se turvando, cria lodo, cria um monte de bactérias ali e não dá fluxo, né? Que é muito diferente de um rio, por exemplo. Quando você pega um rio e você olha, só de olhar o rio, ele vai se limpando, ele vai se cuidando, né? Por quê? Porque você permite que o fluxo da sua vida vá conforme precisa ir. Porque eu falo para todo mundo que nada na vida acontece por acaso. A gente precisa tirar proveito de uma situação que nos deixou numa zona de desconforto muito grande, né? Então isso que é ansiedade, é você segurar, tentar represar uma emoção que está dentro de você e querer controlar aquilo lá, né? E por quê? Porque para aquilo ter existido não dependeu somente de você, dependeu de vários fatores externos, de várias outras pessoas, entende? Então é uma coisa inevitável, é um ataque inevitável que você tem. Então, esse é o surgimento da ansiedade. É assim que ela surge, das pessoas tentarem controlar os sujeitos e os objetos e tudo que acontece ao redor da nossa vida, e isso não é controlável. A gente não tem esse poder todo. Mas existe um fluxo para acontecer. Como nada acontece por acaso, você confia que, em cima de tudo, você precisa ter fé.
né? Acima de tudo, você precisa ter fé em alguma coisa, você precisa acreditar em alguma coisa. Não estou falando somente da fé divina, mas da fé de que um dia vai melhorar, um dia vou conseguir, ou eu tenho certeza que daqui a 30 dias eu vou atingir aquela meta. E você deixa esse fluxo É, acontecer. essa que é a parte mais difícil do ansioso, né? Sim, Deixar o fluxo. sim, Porque assim, o que que acontece? Eu entendo o que você falou. As coisas são inevitáveis e, na verdade, a gente não pode impedir que elas aconteçam, mas a gente pode ter uma ação diferente diante do acontecimento, sim, né? As pessoas ansiosas têm uma reação muito assim de se desesperar pela falta de controle, né, de ter até sintomas físicos, ficar muito afetada mesmo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho eu acho muito legal essa analogia que você faz sobre a água, né? Que a água empoçada, a ansiedade é como se fosse uma água empoçada que fica parada, mas na verdade o ideal seria o fluxo, né? sim, sim, sim. Contínuo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância de focar no presente. Porque, assim, a ansiedade é excesso de preocupação no futuro, né? De coisas Sim, que vão acontecer, que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer. A importância de focar no presente. exato, né? Como você mesmo colocou aqui, né? É pré-ocupação, né? É onde você se ocupa numa coisa que ainda não aconteceu, né? Porque isso vai acontecer no futuro. E a força do presente, né? O que acontece com a força do presente? É a força do pertencimento. Como você mesmo pôs, né? Mas esse é o problema do ansioso. Como que ele vai liberar esse fluxo que ele recebeu, né? Qual é a mágica para conseguir fazer isso? É a presença. Por que que é a presença? Na vida, nós temos uma mania muito grande de estar criticando tudo, criticando qualquer coisa, né? Se eu tô mal de grana, eu vou culpar o governo, vou culpar, né, os clientes que não estão vindo. Se eu tiver insatisfeito dentro da minha família, eu vou culpar minha esposa, eu vou culpar meu filho sobre alguma infelicidade que eu tô. Então, a gente sempre tem uma tendência de crítica, de criticar alguma coisa. Só que crítica é um julgamento. Então, a ansiedade, ela está muito ligada ao julgamento daquilo que você está recebendo. Por quê? Porque a gente não costuma somente ver o lado ruim das coisas. Não é assim. Você é uma pessoa maravilhosa, você está fazendo ali o seu trabalho, impecável, mas erra uma vez para você ver se você não vai ficar marcado por um Pelo erro. erro. Você pode ter acertado 100 vezes, mas se você errou uma vez, essa vez você lembra aquela vez que você fez tal coisa? Nos DRs de casais também não acontece isso. Você lembra tal. Por quê? Porque a crítica, ela é uma atenuante dentro da nossa vida, né? E o que acontece? Quando você critica, você começa a se autocriticar, você recebe um... cai no seu colo uma determinada situação, independente do que ela seja, na qual você não consegue controlar. Isso é ansiedade, o ansioso ele fica assim, ele já fica tenso porque ele sabe que aquela coisa ali não devia estar no colo dele. Esse é o primeiro pensamento. Né? Isso caiu no meu colo. Não é exatamente aquilo que eu falei? Deixa o fluxo acontecer, nada acontece por acaso. O fluxo aconteceu aqui. E qual que é a parte? É o auto-julgamento. Isso que atrapalha muito. Por quê? Porque eu não sou capaz de fazer isso. Não, mas o meu chefe, etc, etc. Não, mas a economia, etc, etc, etc. A gente costuma o quê? Tirar essa autorresponsabilidade e externalizar para o mundo. Contudo, aí eu pergunto, aonde está a nossa autorresponsabilidade da nossa existência? Se você se propor a viver, se você se propor a trabalhar em algum lugar, se você se propor a engravidar, se você se propor a fazer qualquer ação sobre tua vida, você tem uma autorresponsabilidade naquilo, né? E se aquela determinada situação aconteceu por causa desse seu caminho que você escolheu, você tem duas opções ali. Uma, criticar, só criticar aquilo que tem, ou você fazer exatamente a pergunta, nessa situação, o que eu devo aprender com essa situação? Será que o meu chefe não é exatamente a pessoa que está me ensinando a ter
mais resiliência. Entende? Porque assim, eu vou emendar uma coisinha com a outra, e eu falo para todo mundo e às vezes as pessoas não entendem, né? O trabalho, o labor, né? Aonde as pessoas estão, independente, desde a faxineira até o editor de vídeo, né? Se ele tem alguém que está pressionando ele para fazer alguma coisa correta, essa pessoa ela tem uma conduta espiritual para com aquela pessoa. Por quê? Porque normalmente para pessoas superiores de nível hierárquico, falando no mundo mais corporativo, você não tem aquela voz ativa, como por exemplo com o seu esposo, como por exemplo com o seu filho, né? Ou com o seu pai ou com sua mãe. Você já fala, não, mas você falou uma coisa, pá, daí já larga tudo aquilo. E por que eu falo que o trabalho é espiritual, o labor é espiritual? Porque aquele seu chefe que te atazana, aquele seu chefe que te pressiona muito, você não vai explodir com ele. Você vai utilizar de toda a sua resiliência para conseguir performar, para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Entende? Então, se você consegue fazer isso, você está utilizando o lado bom da coisa. Entende? O lado que vai fazer você não somente ficar na crítica. Por quê? Porque venho atrás, não, se eu gritar para o meu chefe e mandar ele para aquele lugar, eu vou ser demitido. Então vem uma segunda emoção que sobressai num cenário muito mais caótico do que ter uma meta para cumprir. Ou ter uma coisa muito difícil que você precisa cumprir. Compreende? Você consegue, através de uma segunda emoção, sobressair sobre essa outra. A ansiedade, eu costumo também falar para as pessoas que as emoções elas são dessa forma. Né? Emoções é um conglomerado de sentimentos. A ansiedade é uma mistura, né? de você ter um pouco de medo, né? De você estar um pouquinho triste, ao mesmo tempo você está um pouquinho com raiva, né? E você está com um pouquinho de coragem para fazer também, né? Tanto é que o ansioso ele joga tudo para cima, isso requer coragem também para fazer. Então, as emoções que são esses conglomerados de sentimentos, elas só são superadas com uma outra emoção com um maior nível de frequência. Um exemplo muito claro para deixar, o pessoal não fala que um grande amor só é curado com um outro grande amor? É isso. É o que dizem. É isso. Quem já passou pode falar que um grande amor só é curado com outro grande amor. Que as frequências são maiores. E com certeza é maior. Com certeza é maior. Para poder superar aquilo que tem. Então, o olhar da autorresponsabilidade seria o primeiro caminho. De quando alguma coisa acontecer, de você ficar ansioso naquilo, você se perguntar, né? Eu tenho uma autorresponsabilidade, isso está caindo no meu colo e o que eu preciso aprender com isso? Isso é autorresponsabilidade, né? Isso é a autoconsciência, isso é que vai fazer com que as pessoas entrem numa frequência de iluminação, numa frequência de vibração mais elevada, que é o caso mais elevado do que o patamar da ansiedade, né? O ansioso, ele quer executar tudo ao mesmo tempo, né? E isso também faz com que aumente mais. Como é que você quer cozinhar, lavar o quintal, né? Trabalhar, cuidar do seu filho? Olha quantas coisas que tem nos afazeres do dia a dia. A gente não precisa de gente para conseguir nos auxiliar em todas as tarefas que a gente tem só por viver uma vida normal. Pois é, mas isso é uma questão bem atual mesmo, assim. Hoje em Sim. dia, tô diminuindo o número de pessoas e botando uma pessoa para fazer multitarefas, né, assim. E aí, isso é um fator que cria bastante ansiedade também, né? Sim, sim. Ainda Porque você mais... se sente responsável por várias coisas que você não tem certeza que você vai dar conta. Sim. Também, assim, entendo que
hoje em dia existe esse aspecto também, né? Existe, não, e com certeza, e você tem toda a razão. Mas esse processo como um todo, eu vejo a vida numa ótica muito comprida, vamos dizer assim, né? Esse é o tema da nossa geração, né? Eu tô com 46 anos, né? É o tema da nossa geração, tá? Diferente do tema dos nossos pais, da geração anterior, né? Eles passaram ali por outros tipos de engrenagens de superação, né? A nossa agora é essa, é o acúmulo de tarefas, né? Mas a gente tem que olhar em que tipo de ótica, né? Na época deles, tinha aquilo lá, fez uma faculdade e você já tem ali, né, um patamar tranquilo, né? Eu fiz uma faculdade, estou tranquilo. Hoje a faculdade é um requisito básico e mínimo ali, né? Que requer um monte de outras coisas. Então a cobrança veio muito depressa nessa troca de gerações, né? Então quando você tem esse sistema de cobrança, o que a gente faz correto e bem feito quando tem uma cobrança muito atenuada, a gente não faz nada muito certo, né? Se tivesse alguém cobrando a gente aqui para falar, para ter um time certinho e etc, iluminação melhor, blá, 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 nós estaríamos o quê? Mais desconfortáveis, entende? E a cobrança, a ansiedade é o quê? É a autocobrança, né? E, novamente, a cobrança também é um sentimento, né, que tem uma frequência muito baixa. Tá? Por quê? Porque você cobrar alguma coisa... Quem que gosta de ser cobrado? Me fala. É. Ninguém. Por quê? Porque é o timing do outro. É a forma que o outro está visualizando. Eu faço uma tarefa em 5 minutos. Tem gente que vai fazer em 10. Tem gente que vai fazer em 40 a mesma tarefa. Mas o de 40 já tá fora da, da jogada. Pois Hoje é. em dia, assim, né? Pois É é. muito injusto isso, porque, na verdade, cada um tem seu ritmo, né? Cada um faz da melhor forma. Mas hoje em dia parece que as coisas são meio implacáveis, assim, Sim, né? Então sim. você tem que fazer. Você é cobrado para estar atualizado sobre várias coisas no menor tempo possível. Isso é um fator de ansiedade imenso. E justamente por isso que você está trazendo que esse é o mal do momento, do É o mal século, do né? momento, é o mal do século ali, né? Então, é esse o ponto de vista que eu quero mostrar para as pessoas. Porque se aquilo está sendo uma coisa que vai te cobrar muito, e se aquele que caiu no colo, no seu colo, não está fazendo sentido para você, será que você tem que estar ali mesmo? Isso que vale a pena. Por quê? Porque nós estamos sempre prontos a nos reinventarmos. Sempre pronto, né? Eu sou formado em ciências da computação. Essa é a minha formação, né? Mas você mesmo um dia colocou para mim, mas você é um terapeuta, né, por virtude, né? Por quê? Porque a gente, de acordo com tudo que aconteceu na minha vida, meu acidente de lancha, o tiro que eu levei, tudo isso me levou num patamar de consciência, de em vez de me vitimizar numa situação, eu acabei me colocando para esse lodo. Qual a minha autorresponsabilidade? Onde eu coloquei? Por quê? Porque a pressão é muito grande. É uma pressão sobre superação, sobre revolta, né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que estar fazendo uma coisa. Sempre eu tenho. Olha a cobrança. Eu tenho que me sobressair para isso. Mas quando você vê que a lição, basta fazer uma pergunta. Qual a lição? Uma pergunta inteligente, ela gera uma resposta inteligente. Entende? Porque o que eu preciso aprender com isso? A resposta vai vir assim, ó, será? Lógico que não. Claro que não. Contudo, inicia-se um exercício. Você não sai na academia, faz uma aula de academia e você já sai bombadão. Não é verdade? São treinos e treinos, consistência, foco, determinação. E isso faz um conjunto de boas vibrações te darem um resultado. Esse é o primeiro passo, fazer a pergunta. Ela vai ser o milagre que vai acontecer? Não. Ela é o primeiro halterzinho que você está levantando, né?
Porque é uma construção, a autorresponsabilidade, ela é uma construção, é um tijolinho, é o primeiro tijolo que está lá, entendeu? É, é verdade. E assim, começar a criar essa consciência, essa luz amarela que fala, opa, peraí, tá num ponto aqui que eu Exato. preciso, então agora entender o que está acontecendo comigo, buscar alguma ajuda, né? Vamos entrar Sim. nesse ponto também, Maurício. Você tem uma abordagem assim holística, né, de todas essas questões relacionadas à saúde física e mental. Eu queria que você falasse um pouquinho, no caso da ansiedade, assim, é também assim. A gente tem que cuidar do todo. Ou geralmente, assim, você vai por algum caminho específico? Conta um pouquinho para a gente como que é essa abordagem. Eu vou tentar diminuir bastante aqui, né, as explicações, mas vamos lá. A ansiedade, ela é um movimento de expansão. Tá? O universo, ele é composto por dois movimentos íntegros de evolução. Um movimento de contração e um movimento de expansão. São os dois movimentos que tem, né? Então, nesse processo de evolução, a ansiedade, ela é um movimento já expandido, né? Que veio com uma cobrança que aconteceu aqui, né? Uma cobrança, quando a gente se cobre, a gente está contraído, tá tudo contraído, cobrança, 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 como você vai ficando até com os ombros baixos. Autocobrança, inclusive, né? Uhum. Exatamente, né? E Que é uma das aí, piores. isso se expande. Então, já tem a cobrança, a expansão da ansiedade. Próximo passo do ansioso não é uma depressão, porque é um movimento de contração novamente. Um movimento, e novamente a gente separa, viver depressão. Nossa, viver depressão, depressão. Exato, depressão. Né? Então você está sendo pressionado por tudo isso aqui que você estava se autocobrando. É um processo evolutivo. Né? Assim como o processo evolutivo, ele tem, né, dos elementos, eu não vou entrar num negócio, por isso que eu falei que eu vou tentar resumir, mas os elementos fogo, terra, ar e água, eles têm tudo a ver com esses movimentos de expansão. O fogo é expandido, terra comprimido, ar expandido e a água, ela tem os três movimentos, né, que é o estado líquido, gasoso e sólido no gelo. Então por isso que são os quatro elementos, mas são todos movimentos de evolução. E assim como tudo que está acontecendo aqui, eu estou falando, minhas cordas vocais estão tremendo, a minha língua está expandindo e contraindo, minhas cordas vocais contraindo, né? Minhas pupilas dilatando e contraindo, né? É todo esse movimento. E as emoções não deixam de ser diferentes disso. Os movimentos de evolução para ela ir evoluindo. No caso, a evolução delas não é uma coisa muito positiva para a gente, né? Porque passa de uma ansiedade, passa por uma depressão, depois passa por um pânico, que é super expansivo, e daí entra os pensamentos suicidas, que é a inexistência, tá? Então, por isso que daí começa a ficar num patamar mais perigoso. E daí precisa ser tratado as raízes, o cerne do problema para essa questão. Tá? Então, sim. E que mais? É somente nessa parte das emoções, de tratamento de emoções, analisar também os alimentos que se comem. Né? Por quê? Porque ansiedade é uma... Quem aqui não fica ansioso e sai comendo um monte de coisa? Né? Tem muitas coisas de compulsões que acontecem por causa da ansiedade, não é verdade? Então, prestar atenção também nos alimentos que você está ingerindo. São alimentos que vão te inflamar, né? A gente não vai... Eu não sou nutricionista, mas é bem legal a gente estar olhando. Será que isso aqui que eu estou comendo, ele vai me inflamar? Tem muito açúcar, ele vai me inflamar? Ele vai me inflamar, né? Eu vou tomar uma coisa muito ácida. Eu estou entrando numa cerveja, eu estou entrando no uísque. Nada contra, gente. Nada contra, né, as bebidas. Tá? Contudo e entretanto, quando você entra num sistema de looping, de ciclo, né, todas essas bebidas elas são ácidas. E a acidez ela ajuda você a ficar mais ansioso. Né? Porque é um vínculo. Né? A ansiedade, todo mundo quer ter ela como um grande amigo do lado, né?
Por quê? Porque ela não é alcalina. Ela é ácida, ela faz você se movimentar, ela faz você querer tirar aquilo do lugar, né? Então tem que prestar sim atenção nas alimentações. Novamente, né? Só estou fazendo um concatenado aqui, né? E exercícios, lógico, muitos exercícios, né? Faz correr todo dia, tomar muita água, por sinal, bastante água. A água ajuda, é o quarto elemento, ele ajuda muito a transmutar as coisas, né? Exercícios, alimentação, que eu já falei, e claro, fé, gente. Fé. Eu não vou falar meditação, né? Meditação é uma técnica, mas fé é uma coisa que a gente nasce com, né? Acreditando em alguma coisa. O que é acreditar em alguma coisa? Acreditar nessa coisa invisível, né? De que existe alguém cuidando de mim, que existe alguém olhando, né, para mim. Então, ter um processo de conectar-se com a fé, de alguma forma, numa reza, numa oração, numa meditação, né, numa respiração, tá? Ah, isso que eu ia perguntar agora, respiração, né? Porque às vezes é tanta coisa no dia a dia, tudo ao mesmo tempo, que a gente para de respirar, a gente perde o fôlego, né? Fala um pouquinho também da respiração, da Já importância. emendando, vamos lá. É. Então, porque a ansiedade, ela é um ciclo, como vocês acabaram, como eu acabei de explicar, né? A ansiedade, depois ela evolui para uma depressão e assim por diante. Vamos lá, e quando você está respirando, o que é o respirar? Respirar, você faz uma troca gasosa, né? Você deixa um tipo de ar entrar e deixa outro tipo de gás sair. Aquele que passou, ele não volta mais. Ele passou. Por isso que a respiração é uma troca. É uma troca de coisas. Não somente respiração, um bom banho tranquilo também ajuda, né? Independente da fé de cada um, acender também uma vela, né, também ajuda. Tá? Para o quê? Para você conseguir se conectar com o elemento primordial que tem, que é o fogo. Fogo é um elemento primordial, um elemento primário. Veja o exemplo sol, né? Aquelas pessoas que não tomam sol, as pessoas que ficam, elas adoecem, né? Então, quando você tem um patamar, exercício, fé, respirações, uma alimentação melhor, mais saudável, você está utilizando de ferramentas para conseguir superar essa emoção que está te trazendo para baixo. E sim, voltando na respiração, existem técnicas de respiração para você limpar a ansiedade, né? Respiração de você encher bem o seu pulmão, conseguir encher muito bem o seu pulmão, né? Poucas pessoas sabem, mas respirar normal, encher o seu pulmão, segura um pouco, trava seus dentes, puxa mais o ar, você vai ver que outra parte do seu pulmão faz um biquinho, outra parte também. Você está usando ali a proporção inteira do seu pulmão. E você está fazendo ciclar uma energia. Então, você deixou aquilo sair, né? Com respirações. Tem muita gente que utiliza aquela técnica de conte até 10, conte até 20, né? Eu aumento isso, né? Conte até 10 sim, mas vá respirando. Do que eu preciso aprender com isso? O que isso é a lição que eu preciso ter? O que eu preciso evoluir nesse processo? Trocar a síntese das perguntas que você faz para você mesmo, né? A autocrítica, a autocobrança, né? Isso a gente está colocando um monte de veneno para dentro da gente, né? E as respirações, quando você dá tempo do seu corpo se oxigenar, você dá vazão para o melhor que existe dentro de você. É o melhor.
Porque, como eu ligo muito com a fé, não tem aquela frase que Deus nunca coloca pra gente uma cruz mais pesada que a gente pode carregar. Não é isso, né? Então, Mesmo que se no momento que a gente esteja, né, enfrentando a situação, pareça impossível, né? Mesmo assim, mas ele sangrou, existe não sangrou? uma saída, Ele sangrou, sim. entende? Igual, né? Esse é o exemplo. Esse é o exemplo, compreende? Então, quando você tem a respiração, você compreende tudo aquilo do seu ser. O que a ansiedade ela fala? Para, para. Isso que ela está pedindo para você. Para. Para um pouquinho. É Respira. o eco que você fala lá no vídeo, é Exato. uma espécie de eco. Eco. Eco Exato. da alma, É seria? o eco da alma. Sim. Para parar. Para, respira. Olha o caminho. Você tem as ferramentas necessárias, só que a gente não usa. A gente não usa a respiração. Você vai conversando, vai levando o dia a dia e tal. Respira. Toma um copo de água. Aliás, vou até tomar minha aguinha agora. Boa. Exatamente. E não encarar a ansiedade como uma coisa ruim, né, que está acontecendo com você, mas um alerta, esse eco, esse sinal que está vindo para falar, olha, né, assim, vai com calma, ou então reformula a forma de pensar, algo desse sentido seria. Exato, exato. Mas para você conseguir ter isso, você tem que parar, né? Você precisa Hum. parar. Deu sinal, né? Na medicina chinesa, todas as pessoas da medicina chinesa sabem disso, né? Você tem que agradecer uma doença, alguma coisa que não está legal no seu corpo. Por quê? Porque ela está te sinalizando uma coisa, né? É um stop que o pessoal está falando, é o eco que está ali. Ele não é claro. Contudo, o corpo ele te dá esse retorno, esse feedback, entendeu? Então, sim, é essa a presença que você tem que ter. Por quê? Porque quando você está ansioso daquela primeira coisa que você falou de, mas como o ansioso consegue fazer isso, né? Esse é o mal do ansioso, ele não consegue parar. Mas quando você tem esse eco acontecendo, esse é o primeiro sinal, né? Quem está assistindo esse bate-papo hoje, agora já ficou sabendo. Esse é o eco. Ah, mas eu não consigo parar. Bom, agora já é uma escolha. Antes você não sabia. Cadê a autorresponsabilidade? Hum. Entende? A autorresponsabilidade é essa. Então, dê o sinal, o eco. Para. Respira. Lembra que não existe cruz mais pesada que você pode carregar. Respira. Como que você vai aprender alguma coisa com isso? E vai na jornada, porque não vai pro desafio. O desafio é tão pesado, né? O pessoal fala assim, às vezes muda de emprego, o pessoal escreve lá com todo orgulho, estou indo para um novo desafio. Nossa, eu acho tão carregado isso, sabe? Coloca jornada. Jornada é uma aventura, né? A vida é uma aventura, né? Quantas vezes a gente precisa se reinventar, criar novas habilidades, né? Falar outros idiomas, aprender outras habilidades mais manufaturas, cozinhar, pratos novos. A gente está se reinventando todo o tempo, a todo momento. A própria tecnologia exige que a gente Exatamente também isso se que eu ia falar. reinvente, Exatamente né? isso que eu ia falar. A tecnologia, ela está evoluindo exatamente a gente indo nesse passo. Evoluindo coisas, né? Tendo aptidões. E às vezes as pessoas ficam com muito medo de se reinventar. Esse que eu vejo muito, que as pessoas elas ficam com medo de, mas eu só sei fazer isso. Como? Como você só sabe fazer isso? Tem um monte de coisa que pode fazer. É o medo Mas, de sair da zona de conforto, exato, seria, né? exatamente. Eu já trabalho há 10 anos nesse emprego, eu tenho que agarrar, mesmo que já não esteja mais trazendo nada assim, de aprendizado para mim, mas tem que agarrar porque eu dediquei tantos anos da minha vida. Seria alguma coisa por aí, assim. Então, Exatamente. zona de conforto, isso. É a zona de conforto.
né? E o corpo Que está falando. geralmente, Maurício, as pessoas saem da zona de conforto só quando elas são obrigadas, né? É Exatamente. demitido ou acontece alguma coisa, não, não porque ela fala, não, agora eu vou fazer outra coisa, né? Partir para esse outro caminho que tenha uma oportunidade de crescer, de melhorar. Isso é um fato que a gente percebe, né? Que Sim, tem que ter a mudança. sim, sim. E às vezes as pessoas só são forçadas a fazer isso, né? Num caso mais específico, a pessoa que entra num burnout, por exemplo, ela faz você pensar. A pessoa que faz um AVC, né? Que tem um AVC, que tem um ataque cardíaco, né? E assim por diante. No meu caso, né? O meu acidente, quase eu perdi o meu braço direito. A gente para repensar. Mas é isso que eu peço para todo mundo, né? Que entre em contato comigo, que faz as sessões comigo. Eu falo, você não precisa. Você não precisa passar por tudo isso. Claro que tem coisas que a gente não vai conseguir controlar, É, esses acidentes, claro, tá? mas no caso de Contudo, burnout, assim, não precisa chegar nesse ponto, né? exatamente, para fazer um dano tão significante dentro do seu corpo, entende? Porque saúde, eu falo que é a coisa mais valiosa que nós temos. O resto a gente vai correr atrás. Por quê? Porque o nosso corpo tem habilidade para se adaptar para determinadas situações, né? Contudo, não deixa esse relógio passar esse tempo, essa janela, né? Porque a doença tá lá, a emoção tá lá para te mostrar que você precisa tá parando. E o que você tem que se perguntar, então? Novamente, o que eu preciso aprender com isso? Se eu não estou aprendendo nada com isso, por que eu estou aqui? Na verdade, eu, eu vou sair. Eu tenho que fazer outra coisa. Que coisa é essa? A gente nasceu de um dia para o outro? A gente não demorou 9 meses para sair? Não é esse o fluxo natural das coisas? O fluxo natural de quando você vai precisar reinventar, você vai sair pronto? Não. Para chegar onde você está hoje, você teve que se lapidar, né? E esse é o processo do renascimento, da reinvenção sua. Se você não tem nada para aprender naquele determinado caminho, naquela determinada situação, se realmente, sinceramente, você chegou e falou assim, não preciso aprender nada aqui, então está na hora de você ir para o plano B, ir para o segundo ninho, né? de, de sobrevivência, né? No caso da sobrevivência financeira. Pega um segundo ninho, né? Para as outras galinhas começar a botar ovos para você também, né? Em relacionamentos isso acontece também. Por que eu estou num relacionamento tão nocivo para mim, tão abusivo para mim? Por que continua lá, né? Claro que eu utilizo técnicas também para auxiliar as pessoas a conseguir a ter essa visão mais clara, mais bem conotada com, né, técnicas para conseguir estar superando esses processos. E já emendando um pouquinho, a gente une as presenças, né, no presente, tudo que você recebe hierarquicamente e espiritualmente dos seus pais, dos nossos familiares, né? Isso tudo vai nos gerando força, isso tudo vai nos gerando resiliência, vai me dando segurança, proteção, que é tudo que eu preciso para conseguir fazer um movimento forte na minha vida. Se eu tenho caminho, segurança, proteção e acolhimento, eu não preciso de mais nada. Entende? Por quê? Porque a gente, quando vai fazer um novo caminho, o medo é a primeira coisa que aparece. O segundo é a solidão. A solidão, poxa, porque se eu errar, eu vou sair sozinho, eu vou ficar sozinho, eu vou me danar aqui, né? E a gente fica inseguro com isso. Então, veja, você acaba não fazendo por falta dessas 4 emoções, dessas 4 colunas fundamentais para a vida, né? Que é a segurança, a proteção, o acolhimento e o caminho. Tá? Muito bom. A gente recebeu umas perguntas aí durante a semana, lá nas redes sociais, nós abrimos umas caixinhas de perguntas e a gente Sim. recebeu uma pergunta aqui que tem um pouco a ver com isso que você falou agora, né? Aqui, ó, Maíra Mendes mandou essa questão. A ansiedade é genética ou é desenvolvida? Oi, Maíra. Tudo bem? Vamos lá. No meu, eu não sou dono da verdade, tá? Contudo, no meu conceito, nesses mais de 15 anos, né, que eu atuo nessa parte das emoções, da ligação espiritual, ela é desenvolvida, né?
ela é desenvolvida. Por quê? É, eu vou te colocar um fato real, mãe. Né? Eu já atendi pessoas que, por exemplo, uma pessoa que chegou e meteu um pau na mãe. Não, que ela era diabética, eu também tenho diabetes, que eu sou obesa, e ela também era obesa, eu fui imitando toda a minha mãe e ela também era ansiosa e eu também sou ansiosa. Eu fiquei esperando ela falar mais coisa da mãe, né? Coloquei só esses 3 pontos. E fiquei esperando. Sua mãe não tem mais nada? Ela, não, mais nada. Não tem mais nada. Não, não tem mais nada. Se ela é ansiosa, certeza que ela nunca parava com a bunda na cadeira e queria acolher todo mundo. Isso não é verdade? Ela falou, nossa, é verdade. Se ela era diabética, com certeza ela tinha alguma falta que teve da hierarquia anterior dela, que você não sabe. Né? Que ela herdou, né? Na verdade ela desenvolveu por causa disso. Né? No caso, se for uma diabetes adquirida, Sim, né? adquirida. Daí, no caso, o que aconteceu? Eu falei para ela, sua mãe não tinha nada de bom? Ela ficou uns 10 segundos para me responder. Porque ela não esperava isso. Eu falei assim, por quê? O que acontece? A gente costuma só colocar o julgamento. Novamente, eu volto para aquele aspecto, né? A gente só costuma ver o lado ruim. Só o erro. É só o erro. E as virtudes? Às vezes eu falo nas terapias de casais, quantas vezes você fala eu te amo para as pessoas? Não, mas ela não precisa saber, ela sabe que eu amo. Não, gente. O que falta nesse mundo hoje é a comunicação. É falar com os olhos, é falar com a alma, falar com as palavras. A expressão, A né? A expressão. expressão, exato. Não é Porque um eu falar, as te amo pessoas querem pelo falar muitas WhatsApp, coisas, alguma né? coisa, exato. Entende? Mas colocar as palavras, estar presente, olhar nos olhos e falar, eu te amo. Não ficar com o celular assim, então, eu te amo, manda por WhatsApp. Né? Não. A gente precisa da presença. Né? Eu estando presente comigo mesmo, eu posso tudo. Eu posso tudo que Deus colocou para eu desenvolver. Dos meus desafios nessa minha jornada, olha que delícia. Nessa minha jornada, eu vou ter sim meus desafios. Né? Você pega uma jornada, por exemplo, o Indiana Jones. Não é uma delícia ver o Indiana Jones? Por quê? Porque no meio daquela aventura que tem perigo, sim, que tem cenas tristes e tal, mas é muito bacana. Que no final o mistério ele é desvendado. Quantos mistérios nós não temos na vida? Quantas perguntas sem respostas que cada um faz a si mesmo? Não é verdade? Então a jornada ela é bonita. Então, Maíra, no meu ponto de vista, a ansiedade é essa cobrança do julgamento, desse excesso do julgamento que se coloca. Por isso que ela é criada. Né? E se é o seu caso, que eu não sei se é o seu caso, como que a gente faz para melhorar isso? Criando os alicerces necessários, igual nessa pessoa em questão. A gente fez ela se conectar com a mãe. Né? A gente fez ela se conectar com a hierarquia superior, que é pai e mãe, e ela recebeu todas essas forças. Claro que teve uma entrega muito grande das emoções, assim, que a ansiedade estava segurando um monte de catarses ali, um monte de emoções reprimidas ali, e ela melhorou muito. Ela teve um avanço muito grande nesse aspecto. Tá? Eu não sei se é o caso da Maíra, mas essa é a minha resposta para essa sua pergunta, né? Então, sim, é o excesso de julgamento e que a gente não deixa a virtude entrar. A gente só permite ficar literalmente apontando o dedo somente nos erros que as pessoas têm e não nas suas virtudes. Quando a gente recebe as virtudes, a gente tem a força. Aproveitando aí a pergunta da Maíra sobre ansiedade ser genética e tal, assim, tem uma outra questão, né, Maurício? A ansiedade, ela é contagiosa? Eu quero dizer assim, se você convive num meio de pessoas contagiosas, uma família que tem outras pessoas
outras pessoas ansiosas e também num ambiente de trabalho ansioso, você tem a tendência de se tornar um ansioso ou não? É uma questão só sua? Tem outra frase antiga. Diga-me com quem andas, que Te eu te direi direi. quem és. Já responde a sua pergunta? Sim. Entendeu? Então, por quê? Porque se você tá. Como não ser algo que o ambiente nos proporciona a ser aquilo? Entende? Não tem como. Mas dá para sobressair, sim, com muito esforço do uso dessas ferramentas que eu falei, né, da nossa presença como um todo, você consegue se sobressair, sim. Contudo, um ambiente nocivo, você está num ambiente totalmente nocivo para você. Então, mas como é que Entende? existe alguma forma de se blindar? Existe sim. Novamente, né, parece que meio redundante, né? Essa blindagem tem uma técnica energética que eu costumo utilizar, que eu chamo ele de domo azul. De domo azul. Você mentaliza um domo azul bem ao seu redor. Ele é azul pela expressão, tá? Pelas suas expressões. E faz uma pequena prece nesse momento, né? Eu não preciso me defender disso. Eu preciso transmutar tudo que é ao meu redor. Mas se há algo que precisa acontecer para eu aprender algo, que seja feita a sua vontade. Pronto. Entende? Você se blinda de um processo, pelo menos energético, que já é uma grande coisa, né? Por quê? Porque você já tem dentro de você uma ciência de que você está naquela situação, uma que você escolheu estar ali, e outra que você já tem a pergunta. Já que essa situação caótica está acontecendo ao meu redor, o que eu preciso aprender com isso? Já com o domo azul, você está totalmente protegido. Se alimentando bem. Não comendo alimentos que façam as inflamações. Tomando bastante água. Tendo fé e esperança. Fazendo meditações. E exercícios. O que mais você precisa? Entende? Você está utilizando todas as ferramentas que Deus te deu, que a vida te deu, que as ferramentas, como Indiana Jones, né, que ele usava só aquele chicote e o chapéu, são essas ferramentas que ele tem para sobressair de tudo. Então são essas ferramentas que eu estou mostrando, né, para superar mesmo você estando num ambiente totalmente nocivo. Se você quiser saber o que é o domo azul, a gente não tem tempo aqui para explicar tudo, né? Eu Não, ficaria aqui horas e horas, então marca aí um horário com o sim, Maurício, ele te explica direitinho como são, sim. né? Ou Todas senão a gente essas também pode fazer um abordagens. bate-papo sobre a parte energética também, que acho que é interessante, né? Aí, Também tá colocar, vendo? né? Vamos ver o que o pessoal vai escrever aqui pra gente. Será que eles querem que a gente aborde esse tema? Vai ser interessante, Pode né? ser, vamos anotar aí, né? Tá anotado. Bom, mas olha, deixa eu te perguntar, deixa eu te falar aqui que a gente tem mais perguntas, viu? Ó, Pedro Silva mandou uma pergunta. É possível não ser ansioso nesse mundo doido? Olha que pergunta. É até engraçado o jeito que ele coloca, né? Esse Mas eu acho mundo que doido. mas eu acho que ele tá falando assim, mais o pessoal que vive nas grandes cidades, Sim, com trânsito, claro. né? Com perigo de assalto, pressões de todos os lados, né? Assim, Sim. é, as pessoas assim como é que a gente vai dizer? Você está lá naquele contexto e você não tem como mudar a realidade. É possível viver sem ser ansioso? Olha, isso sim, esse sim é um desafio, né? Isso sim é um desafio nessa jornada bonita. Contudo, veja, é Pedro, né? O nome dele? Pedro Silva. Pedro Silva. Então, a única coisa que eu tenho que passar para você é sobre a minha experiência, porque todas as minhas vivências elas são empíricas, né, daquilo que eu aplico nas minhas terapias, daquilo que eu estou explicando para você hoje, né, Ju? Quando eu tive meu acidente, que eu comparo isso com esse mundo louco, eu não sabia se eu ia movimentar meu braço mais, que eu tive um acidente muito feio, que eu quase perdi o meu braço direito, né? Eu levei mais de 430 pontos, tudo. E eu fiquei uns 3 anos sem movimentar o meu braço direito.
A pergunta que eu faço é, será que eu estava ansioso nessa época? Será que eu estava tristonho? Será que eu estava triste, sem esperança? Por quê? Porque num trauma, quando eu falo trauma, num acidente, né? Aquela coisa do osso, o trauma do osso. Será que não é muito igual esse mundo caótico que se vive? Entende? Será que não é muito igual? Por quê? Porque você está sendo você mesmo ali? Ou você está sendo um produto do meio em que você vive? Entende? Então eu faço essa comparação por isso, Pedro. Né? Então viver nesse mundo caótico, você vai precisar utilizar do quê? Utilizar da sua vontade de vida. Para você se sintonizar no melhor que existe dentro de você e não no pior. Por quê? Porque o mundo está traumatizando a gente nessa correria. Né? Quem vive em centros urbanos sabe que é o trânsito, é a violência, é o custo de vida alto, né? Para chegar em qualquer lugar você não leva menos que 40 minutos, meia hora, 40 minutos, né? Então, em centros urbanos, a quantidade de preocupações elas são maiores, né? São mais desafiadoras, sim. Por isso que eu falo, como é um estado de sobrevivência, porque é uma escolha estar morando num centro urbano, não, de repente não é somente uma escolha, né? Mas é aquilo que se tem, né? E novamente vem aquela palavra, né? Deus não coloca pra gente uma cruz mais pesada que a gente pode carregar. Então, você tendo essa vontade de viver da sua melhor versão, é possível sim. Porque você não nasceu ansioso. Você não nasceu um bebezinho assim, não, eu quero nascer logo, isso, aquela. Não, você estava esperando o momento certo. O momento certo para nascer. Você nasceu com um determinado signo, você nasceu com um determinado nome, que foi tudo planejado e foi tudo calculado. Entende? Por você mesmo, né? Por uma visão mais espiritualizada, assim. E daí você teve seu papai, sua mamãe, você teve as suas experiências. Se não teve papai e mamãe, também teve outros tipos de acolhimento. Entende? E essa vontade de viver, uma vez, Ju, eu conversei com uma amiga sua até, que me falou sobre a vontade que ela cuida só de prematuros, né? Que ela falou que é fantástica a luz que uma criança tem de querer viver, entende? E quando vai chegando nesse patamar da vida, a gente vai perdendo essa luz. Né? Parece que é mais fácil se jogar no caos, parece que é mais fácil se jogar Desistir. ali, desistir, É. né? E vai. Só que não, né? Nós temos um propósito. Eu tenho, você tem, Ju, você, Pedro, também tem, Maíra. Todo mundo tem uma coisa para proporcionar para esse mundo, né? Jesus Cristo, por exemplo, foi uma pessoa, porque a gente fala às vezes, muita gente fala, né, como a gente se diminui, né? Mas eu sou uma pessoa. Jesus Cristo também foi uma pessoa, mas todo mundo vai falar, mas ele é o Jesus Cristo, né? A pessoa. A pessoa, né? Eu também concordo com você, mas ele era uma pessoa de carne e osso como nós, né? Assim como Buda e assim por diante, né? Era uma pessoa. Então nós fazemos diferença sim, porque senão qual que é o nosso propósito de nascer? Se nossos pais não existissem, também era qualquer um, eles eram qualquer um, nossos pais. Contudo e entretanto, com a presença deles, nós estamos aqui, eu e você. Entende? Então, essa é a solução para esse pensamento, viu, Pedro? Do quê? De você despertar dentro de você a sua vontade de viver. Entrar dentro. Por quê? Porque o sistema ele quer nos diminuir, ele está nos pressionando para diminuir. Contudo, você nasceu, você viveu, você está forte aí, e você, com certeza, da mesma forma que você nasceu, você tem essa sua luz. Essa sua luz de querer viver, essa sua luz de querer sobreviver, de querer superar todos esses processos, né? E o que basta é a gente utilizar sempre todas as ferramentas que são proporcionadas para a gente.
né? Porque o mundo caótico, eu entendo as pessoas, sim. Por quê? Porque eu já tive também desse outro lado da mesa, né? Da moeda. Eu entendo que a gente às vezes não consegue compreender o que nós somos, né? Quais são as nossas autohabilidades, né? O que a gente nasceu com. E o bebezinho, ele nasceu com muito de habilidades. Tem muita coisa, para quem tem filho sabe o que eu estou falando. Que fala assim, mas eu não ensinei isso daí para ele. E ele está fazendo determinada coisa, né? Já sabe fazer as coisas. Então nós nascemos sim com habilidades, né? Habilidades naturais. Que às vezes a gente escolhe uma determinada profissão, uma determinada coisa para se fazer na vida e a gente fica parado naquele emaranhado de coisa. Por quê? Porque parece que é só isso que eu sei fazer. Gente, a gente nasceu com duas mãos, duas pernas, uma cabeça boa. As pessoas que não nasceram com isso, você pode ver como ela promove a vida. Como que as pessoas ficam admiradas. Poxa, eu aqui me lamentando e ela sem dois braços consegue fazer tanta coisa. Quem nunca viu um vídeo desses na internet e se inspirou para isso? Porque ela simplesmente, se nasceu sem os braços, ela não sabe o que é ter os braços. Entende? Então ela utiliza da habilidade que ela tem. Por que a gente não faz o mesmo? Utilizando nossas habilidades. As pessoas que têm os membros perfeitos, cabeça perfeita, tudo, por que não utiliza 100% disso? Compreende? Né? Mas fica o quê? Só falando não, que fulano tal, que ciclano tal, que tal coisa que não ajuda, que tal coisa que... E acaba ficando parado, em vez de fazer um movimento. Né? Então sim, pega a sua luz. Veja a forma que você é, a pessoa que você é, olhe para o seu interior, veja as suas habilidades, as suas virtudes e bora para frente. Bora para frente. Se você precisar de ajuda, né, entre em contato comigo, que a gente faz uma sessão para você conseguir compreender as suas habilidades, né, que eu faço desde numerologia, astrologia, a gente faz todos os estudos radiestésicos também, se precisar. Né, pra gente o quê? Descobrir a pergunta que não quero calar para todo mundo. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? Tem hora na vida que você fala, eu não vim fazer porcaria nenhuma aqui, né? Não, você veio com um propósito. Né? Todo mundo está aqui, não está à toa. Né? Nós estamos aqui para direcionar alguma coisa na nossa vida e na vida de todas as pessoas que têm contato com a gente. Entendeu? Será que eu respondi, Ju? Será que foi Não, legal? bacana, eu acho que sim, né? Nossa, muito bom. Aí você deu um apanhado geral. Eu ia justamente pedir para você fazer suas considerações finais, que o nosso tempo já está acabando. Tá. E a gente, assim, vai ter vários bate-papos como esse ainda no canal, mas hoje a gente já tem que se despedir, né, Maurício? Não tem Sim. jeito, mas muito obrigada, viu, por Eu que todos esses. agradeço. Fala você primeiro. Não, muito obrigada por todas essas orientações, conselhos, todas essas dicas bacanas que o papo hoje foi super produtivo. Obrigada. Faça então suas considerações finais aí Sim, pra não, mas gente. eu vim aqui primeiro para te agradecer, né? Eu ia agradecer no começo lá, mas daí já fui atropelando as perguntas. Mas eu estou aqui para te agradecer primeiro pela oportunidade de você estar fazendo o intermédio, né? Desse contato com as nossas redes. E, e a consideração final que eu tenho para colocar é confiar nas virtudes. Confie nas suas virtudes, né? Elimine o julgamento da sua vida, né? Essa é a consideração final, porque o julgamento ele atrapalha muito, né? O exemplo são das pessoas fofoqueiras, as pessoas fofoqueiras que não sei se tem gente que gosta de ficar do lado de fofoqueira. Acho que uma fofoqueira gosta de ficar do lado da outra fofoqueira, né? Mas as pessoas fofoqueiras, elas têm um excesso de julgamento. Por quê? Porque ela não consegue olhar através do olho dos outros. O olhar dos outros. Sempre se coloque no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro, você tem um espelhamento daquilo que você é. E aí você consegue utilizar suas virtudes, porque você anula seus auto-julgamentos. Né? Eu acho que essa é a mensagem de hoje em respeito à ansiedade. Né?
E é isso. Maravilha. Tá joia. Muito obrigada né, assim, por estar aqui com a gente. Obrigada a todos que também participaram nas redes sociais, que acompanharam aqui esse bate-papo. E a gente vai ter muito mais ainda aí pela frente, tá bom? Bate-papo saúde de corpo e alma. Saúde Obrigada, de corpo gente. e alma. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau.